Olá, meu nome é Alexandre Queiroz e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Antigas Canções para um Novo Mundo. Ele se trata de uma coletânea de arranjos para vozes e instrumentos. Meu público-alvo são professores do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio. O meu foco está nas escolas públicas, mas com certeza esse material pode ser tranquilamente utilizado nas escolas particulares, assim como nas escolas de música, de uma forma geral. A motivação para realizar esse trabalho foi o entendimento de que muitas vezes nós precisamos fazer adaptações em sala de aula por diferentes razões, mas muitas vezes nós não conseguimos encontrar material adequado exatamente para o que a gente gostaria ou para aquele grupo, especificamente para aquela formação que nós temos em sala, de acordo com as aptidões dos alunos e as aptidões do professor, ou não há tempo de produzir material, produzir esse arranjo, ou ainda o professor às vezes não tem as ferramentas necessárias para construir esse arranjo. Então é por isso que esse projeto vem, para preencher essa lacuna de ter arranjos de músicas em domínio público que as escolas podem usar com material seguro, com uma curadoria cuidadosa, para que para que não tenha nenhum detalhe que possa agredir alguém. Esse material ele segue um formato escrito e sonoro. No formato escrito, nós temos as partituras convencionais e a letra cifrada, assim como um material explicativo para ajudar o professor a usar esse material, a entender qual é a ideia desse material. Que não é só ter um arranjo para aplicar para os alunos, mas tem toda uma intenção por trás, que nós vamos trabalhar nessa apresentação. E além da parte escrita, tem um registro sonoro, que tem não só gravações para os alunos ouvirem, para o professor ouvir e entender o arranjo, mas uma grande intenção de ter a gravação é do aluno se sentir motivado, se sentir seduzido a fazer essa música. Assim como ter referências para estudo. Porque uma grande dificuldade de trabalhar com músicas em domínio público com os estudantes do ensino público, por exemplo, é entender assim, como que eu posso fazer que o meu aluno da Cidade de Deus se interesse em cantar Ciranda Cirandinha? Será que se eu fizer da forma original vai interessá-lo? Talvez não. Então talvez eu tenha que buscar uma outra forma de fazer com que ele se interesse por essa música. A parte escrita vai ser feita em PDF para facilitar o acesso dos alunos e do professor. E essa parte escrita vai ter QR Codes para levar os alunos ou o professor para um site com os áudios desejados. Como já dito, esse trabalho também vem com gravações para os alunos estudarem sozinhos, para que esse processo de ensino-aprendizagem seja não só síncrono com o professor em sala de aula, mas também assíncrono, em que o aluno pode em casa estudar. O repertório é formado por músicas da tradição musical brasileira e músicas em domínio público de compositores brasileiros. Só que com releituras, exatamente para a gente conseguir seduzir esse aluno e fazer com que ele queira cantar essas músicas, que não tenha uma roupagem de repente antiga ou um pouco mais simples que talvez não interesse tanto. Então aqui eu apresento as releituras que foram, enfim, que surgiram dessa pesquisa do como elas poderiam ser transformadas, desde transformar Chiquinha Gonzaga em funk, até Noel Rosa numa balada pop, até a música de Nossa Ciranda em rock ou em jazz, ou no funk ternário, transformar uma área do Carlos Gomes no MPB, estilo Ana Vitória, enfim. Os arranjos são feitos para a seguinte formação: para uma banda pop rock, né, que pode ser tanto executado por o teclado pode ser teclado ou piano, a guitarra pode ser guitarra ou violão, muito provavelmente violão, a parte rítmica pode ser feita tanto por carrom, bateria ou percussão, e o baixo elétrico, que também pode ser modificado por um baixolão, enfim, de acordo com o que a escola tenha ali. Em relação aos instrumentos melódicos, a ideia é utilizar no máximo uma oitava ou uma nona de extensão, procurando não ultrapassar o limite mais grave de dó, exatamente para os alunos poderem usar na flauta doce, que é o instrumento mais comum nas escolas. E a ideia é que tenham partituras desses trechos melódicos, para os instrumentos melódicos, tenha partitura em clave de sol, de fá, de dó, na terceira linha, e inclusive partitura em dó, em si bemol e em mi bemol. De forma que, independentemente dos instrumentos que a gente tenha lá,
Se tem uma pessoa que toca, um aluno que toca sax alto, ele vai poder participar daquele fenômeno musical ali da turma. Em relação à parte vocal, ela também é para ser muito flexível. Então, normalmente os arranjos são a 2 ou 3 vozes, e o professor enfim, e a turma também podem optar por cantar em coro, ou cantar uma pessoa ser o solista e ter backing vocals, né, vozes de apoio, ou ser um solista com um coro por trás, ou solistas, ou também só ter uma voz, ter só um solista com a banda, também é uma opção. A ideia é baseada nessa percepção, nessa compreensão sobre o processo educacional, em que ensinar não é só simplesmente transferir esse conhecimento, mas também criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Isso está em Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia. Ou seja, são arranjos fechados, são arranjos que já estão prontos, mas a ideia é que os arranjos sejam flexíveis, que o professor junto com a turma possa mexer nesses arranjos para que possa dar a cara da turma, estimulando sempre a autonomia da turma e a criatividade. E se não tiver os músicos, por exemplo, só tem voz, porque voz é de graça, isso tem em todas as escolas. Se não tiver os músicos, vai ter a banda gravada também, para o professor poder soltar em sala de aula, nas apresentações, e ser um sucesso com os alunos cantando. E é claro que um trabalho como esse pode gerar algumas dúvidas sobre, pô, mas você está transformando de repente Ciranda Cirandinha em rock, será que isso não é deturpar o passado? Mas, por outro lado, essa é uma forma de manter a nossa cultura popular viva e conectada com o jovem do hoje. Por isso que o título do trabalho é Antigas Canções para o Novo Mundo. É uma forma de criar um link e fortalecer a ligação do eu com a minha ancestralidade, com a minha história musical. Esse é o número de alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio no Brasil. Então, assim, é um público bem abrangente, né, que esse trabalho pode abraçar. O processo de escolha de repertório foi bastante trabalhoso e demorado, porque foi necessário encontrar não só músicas em domínio público, mas canções, e canções cujas letras não ofendessem a ninguém. Então, músicas que tinham conteúdo racista, de alguma forma, mesmo que na época isso fosse aceitável, mas que hoje soassem racista, elas foram tiradas. Ou que colocavam a mulher numa posição que não é tão interessante. Ou que falavam sobre boemia, sobre álcool, sobre vícios, enfim. Essas músicas foram tiradas. Tem uma única música que foi mantida, mas com o arranjo ele ampara essa situação e debate no próprio arranjo essa situação. Enfim. Então é o único caso que foi mantido. Foi uma intenção nessas releituras ter um retrato da nossa riqueza de gêneros. Óbvio que a gente não conseguiu abraçar tudo, mas foi uma tentativa. E alguns termos, por exemplo, vozes femininas, vozes masculinas, eles não existem nesse trabalho. A gente está trabalhando só com voz 1, voz 2, voz 3, ou parte 1, parte 2, parte 3, exatamente para não segmentar, fazer uma divisão binária de gêneros, porque ela não cabe mais hoje em dia. Durante esse processo muitas coisas foram mudando, né? Esse, por exemplo, é a primeira levada de bateria de uma música que eu vou tocar daqui a pouco. E aí eu estou levando alguns trechos, todos na verdade, né, para os músicos, para eles criticarem e falarem, cara, isso aqui é muito difícil para os alunos, não serve. Em algum momento eu achei que isso aqui era uma boa ideia e descobri que não. Depois nós chegamos nesse resultado aqui, que já simplificou bastante, mas mesmo assim é muito difícil para um aluno, e por fim a gente chegou nesse resultado aqui, bastante simplificado, só com o âmago da levada. E eu queria agora tocar para vocês um exemplo de um trabalho, para que vocês tenham ideia do que se trata. Abri alas, abri alas, abri alas, abri alas, abri alas, abri alas.
abri alas. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Oh, abre alas. Oh, abre alas. Oh, abre alas. Oh, abre alas. É isso. E uma coisa que eu trabalhei muito nesse projeto foi fazer o mínimo possível sempre. Então, a voz ele canta por volta de 18 compassos e tudo o restante é repetição. E é claro, só é importante pontuar que por mais que seja escrita 3 vozes, o professor pode eliminar uma das vozes, ou pode em um trecho resolver fazer tudo uníssono, enfim, de uma forma que fique mais apropriado para o grupo dele. A ideia assim, era expor panoramas e que o professor junto com a turma possa ter autonomia e liberdade para mudar, inclusive não vai ser mais funk isso agora vai ser uma marchinha de carnaval. E tá tudo bem, porque a ideia é essa mesmo, é só instigar e deixar as pessoas criarem e percorrerem o caminho que elas acham que é melhor. Muito obrigado. É isso.